Esse jogador Cortez, ele é um capítulo à parte. Porque o jogador surge no futebol brasileiro e ele vai tão bem. Mas ele tão bem que a gente fica com a impressão assim, tá aí, depois do Marcelo, depois do Felipe Luiz, esse é o jogador na lateral esquerda. E depois ele começa a cair, não. E aí o Grêmio, no negócio de oportunidade inteligente, contrata o Cortez. Veio desacreditado. Esse é um jogador que eu acho que está na conta do Renato como um daqueles que ele conseguiu recuperar. Tá, o Cortez, não são muitos. Tá? Outros ele perdeu mais do que ganhou nesse processo de recuperação, pelo menos na minha opinião. Mas o Cortez, ele recupera. Só que aí ele consegue alternar bons e maus momentos, o Cortez que causa essa dúvida a ponto de o Grêmio ir lá e contratar um jogador que se diz vem para ser titular. Pois eu quero dar minha opinião aqui. Se o Cortez quiser, se ele tiver foco, e acho que nisso eu estou comparando com o Patrick do Inter, se estiver focado, ele tem uma capacidade de vigor físico impressionante, não perde a posição. Se o Cortez quiser, não perde a posição. Conhecendo como o Renato pensa, conhecendo como o Renato gosta de jogador cascudo, se o Cortez jogar a sua plenitude, vai ser o dono da posição. Mas ele tem que ter regularidade. A recuperação de ir para a conta do Renato Cortez, eu concordo contigo. É que num time, quando está ajustado, dificilmente você tem dois laterais no mesmo patamar de qualidade. Tanto que nos esquemas táticos, geralmente um sai mais e o outro fica. No time ajustado, o Cortez rendeu demais. Quando o time começa a oscilar com lesões, com jogadores foram negociados, tudo aquilo que a gente já sabe, ele também acabou oscilando. O Caio Henrique só foi contratado pelo Grêmio, primeiro porque ele é um jogador jovem e numa aldeia de jogadores fracos tecnicamente do Fluminense no ano passado, ele foi uma alma lúcida. Por isso que ele acabou sendo contratado. Eu concordo em partes contigo. Eu acredito que o Bruno Cortez, ele oscilou e ele não conseguiu ainda se recuperar dessa oscilação que é natural para qualquer jogador. Ele vai muito à linha de fundo. Ele tem uma dificuldade muito grande em cruzar, que é uma dificuldade também nos laterais brasileiros. Mas se eu tivesse que apostar grana, eu apostaria no Caio Henrique. Colocando as cartas na mesa aqui, tá? Primeiro, Cortez, o principal trecho dessa entrevista para mim foi quando ele disse o seguinte: eu conversei com o Diego Souza no hotel e disse para ele, vai pro segundo poste que eu vou cruzar lá. Isso é normal, mais velho que andar para frente, combinação entre lateral esquerdo e centroavante. Mas ele não cruzou no segundo pau? Ele cruzou. Não, ela bateu no zagueiro, estava no primeiro pau. Não vamos tirar o mérito do Cortez. Primeira vez, a primeira coisa. O mérito dele é ir na linha de fundo. Não, e fazer o cruzamento. E ele fez um combinado com o Diego Souza. E disse da coletiva, para minha pessoa, facilita para o meu jogo ter um cara lá de referência. Então eu disse, eu vou botar lá, esteja lá porque a bola vai chegar. Embora o Diego Souza teve que se esforçar para conseguir. Mas enfim, aconteceu a jogada. É um mérito que ele está melhorando, que ele pelo menos está contribuindo mais. Mas Meneghetti, talvez a informação mais importante que eu vou dar aqui. O Grêmio pagou 500 mil euros pelo empréstimo de um lateral esquerdo, que dá 2 milhões e 300 mil reais aproximadamente. Empréstimo, um cara que tem passe fixado em 12 milhões de euros, ou seja, é impossível comprá-lo. Não tem como pagar isso por um lateral esquerdo aqui no Brasil. Onde é que eu quero chegar? É óbvio que ninguém joga no carteiraço, mas tu não paga isso tudo para não chegar e ter certeza, não, esse é meu titular, eu vou botar ele a jogar até não dar mais. O Caio Henrique vai ser o titular e o Cortez só vai jogar se o Caio Henrique for muito abaixo da média. O que vai definir isso, e aí pegando até essa tua informação, vou te lembrar, o Viseu, o Grêmio pagou a mesma coisa, só que quem pediu não foi o Renato. Não, pagou a mesma coisa. 300 mil euros. Pagou a mesma coisa, só que não foi o Renato que pediu. Tudo bem. E aí ele não jogou. Então o que vai definir se vai jogar ou não é o bastidor. Quem pediu a contratação do Caio Henrique. Isso é que vai definir quem é o quem pediu. Tudo bem, eu concordo contigo. O bastidor vai definir. Mas se o Viseu chegasse guardando gols, ele teria jogado. É que o Renato ainda tinha lá um prestígio maior por parte do André, que a gente sabe que ele insistiu, até não poder mais. Se começar, como disse, o que eu pego a declaração do Meneghetti? Se ele quiser. Se ele quiser, assim, se ele conseguir executar. Se ele começar a acertar cruzamento, se ele começar a jogar, eu concordo em parte com o JB, a bola desvia claramente, eu não sei se iria na cabeça do Diego Souza, mas ele tem um mérito danado, porque ele vai na linha de fundo e ele consegue tocar a bola para dentro da área. Esse é um ponto. Se ele continuar fazendo isso, seria o Viseu se tivesse marcado gols. Ele teria ficado. O Renato não é burro. Mesmo que ele não queira um jogador, se o jogador entregar para ele rendimento, ele vai ficar. O Viseu fez mais do que o André. E não sei. E não foi. Não muito mais. Se fez. Peraí, não muito mais. Não muito mais.